Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que vem tirando um pouco o sono aí dos empresários, principalmente aqueles que têm uma renda um pouco mais elevada, né, que o governo vem chamando das altas rendas, né? Então a gente quer explicar um pouquinho como vai funcionar isso aqui, né? Ainda é um projeto de lei, tá? Não está aprovado ainda, mas tem grandes chances de ser aprovado pelo que eu venho acompanhando aí. Isso porque 2026 é um ano eleitoral, então tem toda essa questão também que envolve esses assuntos, né? Eu quero dizer assim, não é ainda uma lei aprovada, sancionada, mas existe grandes chances de ser aprovada e a gente precisa se preparar, entender como vai funcionar, né? Por isso que é importante a gente ver isso aí. Então aqui, ó, veja que eu coloquei de propósito de um lado reforma tributária e do outro lado reforma do imposto de renda, porque a gente sempre tem falado muito da reforma tributária, todo lugar fala da reforma tributária, que é um assunto bastante grande, intenso e importante para o cenário tributário brasileiro inteiro, né? E, na minha opinião, acho que deveria pular um pouquinho, esperar um pouco a reforma do consumo, que é a reforma tributária, né? Entrar em vigor, começar a funcionar, tá ali a transição avançar um pouco mais, aí depois começar a falar sobre imposto, sobre a reforma da renda, mas é o que está acontecendo e a gente não tem muito o que fazer. Essa reforma da renda, ela prevê uma redução da tributação para o pessoal de baixa renda, né, que é a maioria dos brasileiros, né, óbvio, infelizmente, mas é o que é o mais óbvio, e tem uma tributação mínima para os chamados mais ricos, ou seja, uma tributação mais elevada, que nós vamos ver isso em detalhe daqui a pouquinho. Então, assim, existe aí a ideia de ter um equilíbrio, né, do pessoal de baixa renda, de renda mais baixa, né, até o limite que a gente vai falar daqui a pouquinho, e tributar aqueles que ganham mais, tá? Então essa é a ideia do governo e pelo que eu estou vendo o negócio está avançando bastante e a gente tem que ficar esperto com isso aí. Vamos dar uma olhada aqui no contexto histórico desse assunto, né? Em 18 de março de 2025 foi apresentado o projeto de lei pelo Executivo, né? Com regime de tramitação, prioridade com urgência constitucional e tudo mais. De maio a julho desse ano, 2025, foi estabelecida a comissão especial com várias audiências públicas. Em 16 de julho, também 2025, veja que o negócio tá andando muito rápido. Foi substituído e aprovado pelo relator, o deputado Arthur Lira. A situação atual hoje, em 14 de agosto de 2025, a situação atual o projeto de lei está pronto, né? Não, até o momento não teve aí grandes modificações, ou talvez até nenhuma, e pronto para ser aprovado, tá? Se aprovado, vai começar em janeiro de 2026, tá? Então, o negócio está avançando mais rápido do que eu imaginava. Eu, sinceramente, achava que como é um assunto bastante polêmico, né? Essa tributação que vai envolver a tributação da distribuição de lucros e dividendos, né? Então, sempre foi um assunto muito questionado, né? E eu achava que isso não fosse avançar muito, mas pelo jeito vai avançar sim. Aqui é o seguinte, o que o projeto propõe? Isenção total para rendimentos até 5 mil reais, ou seja, aproximadamente 60 mil por ano. Redução gradual entre 5 mil e 1 centavo até 7 mil reais, até 7 mil reais mensais. Até aí tudo bem, né? Agora o ponto que pega é aqui, ó, tributação mínima para alta renda. Ou seja, rendimentos superiores a 600 mil por ano, entre 600 e 1 milhão e 200 vai ser uma faixa progressiva, sendo que a alíquota atingir 10%, tá? A partir de 1 milhão e 200, aí é 10% total, sempre 10%, tá? Aí tem algumas regras e algumas variações que a gente precisa dar uma olhada mais para frente. Como o nosso foco aqui é essa tributação da alta renda, né? Deixa eu falar alta renda porque é o que tá se falando aí pela internet, o governo e tal. Então, assim, nesse cálculo vai entrar lá o Prolabore e o ponto que é crucial também é a distribuição de lucros, né? Lucros e dividendos. E aí tem um cálculo lá, se o tributo da empresa, né? Imposto de renda e contribuição social, mais o percentual da retenção lá dessa tributação sobre a renda, ele não pode ultrapassar 34%, tá? Então, ou seja,
pelo menos isso, né? Que 34% é a soma máxima do IRPJ e a contribuição social. Então, quando a soma desses dois, a retenção mais o IRPJ e a contribuição social, passar de 34%, ali vai haver uma trava. Os impactos para os empresários. Bastante, né? Por exemplo, a pessoa que ganha aí acima de 50 mil, somando, né, Prolabore, mais distribuição de lucros, mais outras fontes, realmente vai começar a ter uma tributação a mais, né? Que, assim, existe essa questão do equilíbrio e tudo, mas eu acho que o governo também poderia fazer mais a parte dele e não fazer essa taxação, porque já existe essa tributação, na minha opinião. Lá na empresa já foi tributado o imposto de renda, então o que eu distribuo tem que ser livre de isenção, livre de tributos. Mas é a forma que o governo está encontrando aí para tentar fazer um caminho mais rápido para chegar no equilíbrio fiscal, né, da arrecadação. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios para os empresários e os gestores patrimoniais, né? Na verdade, as contabilidades, as pessoas aí que cuidam dessa turma aí que ganha um pouco mais, né? Não existe ainda uma forma da gente falar assim, o que vai ter que fazer, tá? Mas nós vamos estudar o assunto, ver quais seriam as saídas, né, dentro da legislação ali para conseguir equalizar essa tributação, porque não adianta você falar assim, eu vou tentar segurar ali para não tirar 50 mil, mas aí no mês você não tira, mas no outro você tira, o que vai valer é a somatória do ano. Então não adianta muito essa questão e tem que achar uma saída que seja efetiva, tentar estudar algum cenário aí que exista para a gente fazer uma tributação menor, né? Mas da forma e nos termos da lei. Agora que todo mundo quer saber, né? Vamos falar um pouquinho sobre colocar um exemplo prático aqui para a gente entender como que isso vai funcionar no seu bolso, né? Caso isso venha a ser aprovado no ano que vem. Então aqui, ó, vamos pegar um exemplo de quem ganha aí 1 milhão e 200 de total, tá? Distribuição de lucros e Prolabore. Então vamos colocar assim para ficar mais fácil. Não é só distribuição de lucros, é a soma total, Prolabore mais distribuição de lucro. Então assim, hoje você ganha aí Prolabore mais a distribuição de lucros no ano deu lá 1 milhão e 200, hoje isento, beleza, tudo tranquilo, desde que esteja validado na contabilidade, tudo contabilizado direitinho, né? Agora fazendo um comparativo aqui, caso o projeto de lei seja aprovado, o que vai acontecer? Renda 1 milhão e 200. Origem, vamos colocar a origem de distribuição de lucro, que é o que está dando mais preocupação, né? Tributação, como é 1 milhão e 200, daí para cima é 10% e ponto, tá? Então, ou seja, tributação 120 mil reais, tá? Realmente pega aí, dividido por 12 meses, 10 mil por mês, é bastante coisa. Agora aqui no exemplo número 2, vamos falar sobre um rendimento que está acima de 600 mil, né, que é o mínimo, e abaixo de 1 milhão e 200, ou seja, nessa faixa vai haver uma proporção do percentual de 10%. Vamos fazendo o cálculo aqui, ó, hoje, 800 mil, tributação normal, isenta, né, porque desde que esteja lá contabilizado, como eu falei anteriormente. No projeto de lei aprovado, renda 800 mil, de 600 para 800 sobram 200 mil. Esse 200 mil é o que vai ser tributado. Então existe um cálculo que a gente faz, que a alíquota vai ser de 3,33, ou seja, de 800 mil você vai pagar R$ 26.600 de imposto. Veja que existe uma progressão, tá? E aí quando você chega lá nos 1.200, aí a alíquota já bate nos 10%. Aí dali para frente sempre vai ser 10% dentro dessa nova modalidade. Então, pessoal, vocês viram aí que o projeto está avançando, né? E aí a gente vai estar estudando aí com os colegas, as pessoas especializadas nesse assunto sucessório, para a gente ver o que pode ser feito para a gente tentar reduzir essa carga tributária de uma forma, como eu falei, dentro da lei, né? Tudo certinho, fazendo estruturas que dependendo do seu tipo de negócio, for possível fazer, mas sempre tomando os cuidados necessários para não infringir a legislação, porque aí o risco é maior, tá? Não adianta muito falar assim, quando estiver perto dos 50 mil, eu vou começar a fazer
aquisições, coisas pela empresa, que seria o que eu faria para mim, como pessoa física. Isso não adianta, que aí é pior ainda, que vai entrar na questão da distribuição de lucro disfarçada, a DDL, a tributação é muito maior, tá? Então, a ideia aqui é a gente ir trocando essa troca de bola aqui para a gente ficar antenado no assunto, acompanhar, e o que tiver de novidade a gente vai colocar aqui para vocês, tá bom? Um abraço e vamos em frente.